que o tema desse mês, durante esse mês de junho, nós vamos trabalhar a temática Ousando Viver o Novo. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo, em 2 aos Coríntios. É um texto bem conhecido, capítulo 5, versículo 17. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vou ler mais uma vez. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu acho que além de mim, todos os demais irmãos e irmãs, a não ser até aqueles que já não tem muito cabelo já na cabeça, né, Jorge? Todo mês a gente tem que fazer uma manutenção, né? Mesmo quem não tem muito ou não tem quase nada, ou quem tem bastante. O fato, todo mundo precisa ir no cabeleireiro ou no barbeiro, dependendo aí de onde você vai, para fazer uma manutenção. E o que é interessante, eu não gosto de ficar mudando muito. Então depois que eu acerto um lugar para ir, eu continuo indo nesse mesmo lugar sempre. E todo mês eu vou lá no Gustavo, que é o meu barbeiro, que fica aqui pertinho. E acho que isso aí já tem mais ou menos uns 9 anos que eu vou lá. De 8 para 9 anos, deve ser perto disso. E todo mês eu vou. E é interessante que o Gustavo, toda vez que termina de cortar meu cabelo, ele me chama de Rubão. Aí ele fala assim: pronto, Rubão, novo de novo. Só que ele diz novo de novo todo mês para mim, já faz uns 9 anos quase. E ele deve dizer isso para o pastor Adriano também, porque o pastor Adriano também vai lá. E é interessante porque está novo, mas não está. Quando você olha no espelho, como é que você vê lá? Está tudo certinho. Passam os dias, 10, 15, quando vai dando já perto dos 20, 30 dias, você já vai percebendo que a imagem que você viu no espelho, naquele momento que ele falou que estava novo, já não está mais. E por que que isso acontece? Porque o cabelo cresce. Porque você vai ter que voltar de novo lá, ou quem faz a barba, né? Ou as mulheres aí que fazem luzes, ou que vão fazer a unha, ou que pintam o cabelo. A unha, algumas estão até mais resistentes agora, mas tem umas aí que foi lá lavar a louça ou raspou, aconteceu alguma coisa, pronto, bagunçou tudo que já estava lá, e tem que refazer. O nosso cotidiano é assim. Você pode estar morrendo de fome, você almoçou. O que acontece depois que você almoça normalmente? Você fala: nossa, eu estou cheio. E 5 horas depois, o que está acontecendo de novo? O motor do V8 começa a roncar de novo. E você pensa que tem um carro lá com o motor fazendo aquele barulhão, aquelas motos da Harley Davidson lá que estão ligadas. E na verdade não. É o teu estômago que está lembrando você que você tem que comer de novo. Obrigado, Jorge. E assim por diante. Na nossa rotina, toda hora você tem que fazer algumas manutenções. O banho não é diferente. Quando você toma banho, alguém chega perto de você: nossa, como você está cheiroso. E aí você vai trabalhar. E quando você chega no final do dia, não é a mesma frase que você vai ouvir. Normalmente vai dizer assim: pelo amor de Deus. Quando eu volto do jiu-jitsu, normalmente assim, em casa ninguém quer chegar perto de mim quando eu volto do treino. Eu não sei porquê. Outro dia nem eu aguentei o cheiro que estava o meu kimono, de tão ruim que estava. Mas é assim que fica. Aí quando você põe na máquina de lavar,
eu vou para o banheiro e o kimono vai para a máquina de lavar. Quando a gente sai das duas operações, você está novinho, até o próximo treino, até a próxima situação de trabalho que você vai ter que encarar, e se tiver um tempo quente, pior ainda. Ou seja, nosso corpo, nossa rotina vive de revisões. E por que eu estou dizendo isso? Porque a proposta desse mês é dizermos que estamos ousando viver o novo em Deus, mas o novo em Deus não pode ser igual uma série do Netflix ou de outra plataforma que você assine, que tenha capítulos e que depois não vai ter mais. O novo de Deus é uma experiência que transforma, mas é uma transformação que permanece. Não é algo que você vai viver e amanhã você tem que viver de novo. Entenda bem, as experiências com Deus, elas são únicas. Então cada experiência que eu e você vivemos diante do Senhor, ela vai ser diferente. Mas o que Deus faz de novo em mim, Ele não precisa refazer outra vez, porque aquilo que Deus trabalha em nós, Ele trabalha de maneira definitiva, permanente. A palavra de Deus, ela vai nos mostrando processos de transformação, de cura, que Deus vai produzindo na nossa vida, e que não precisam acontecer toda hora. Ou seja, você não tem que aceitar Jesus todo dia, você não tem que se converter no sentido de ter a sua primeira experiência com Cristo, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador e Senhor, todo dia. O que você tem que fazer todo dia, e aí a gente chama isso, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, de arrependimento. O arrependimento é quase o banho que você tem que tomar todo dia, porque toda vez que você pecar, você tem que se arrepender. Mas não significa que toda vez que você tem que se arrepender, que você está aceitando Jesus de novo na sua vida. Nós vamos ver um pouquinho isso lá na frente da mensagem, mas o fato é que nós precisamos entender que cabelo é uma coisa, a gente corta e ele cresce de novo. Mas quando Cristo propõe uma novidade de vida, Ele nos mostra algo que precisa ser cortado e que não é para crescer de novo. Ser nova criatura em Cristo é adquirir a compreensão, a consciência de que aquilo que nós estamos vivendo com Ele a partir de agora, algumas coisas não devem acontecer mais. O que eu vivi no meu passado já não deve ser mais tão glorioso assim como eu pensava antes. O que Paulo escreve nesse contexto aqui de 2 Coríntios capítulo 5? Pensando um pouco mais geral na carta, na cidade, a cidade de Corinto era uma metrópole moralmente degradada, ou seja, tudo que era de ruim e pior que podia acontecer num lugar, Corinto ganhava disparado. Ela era famosa pela prostituição cultural, pela idolatria. E quando Paulo está dizendo à igreja que ser uma nova criatura tinha um impacto extremamente visual e claro para aquele contexto social que aquela cidade vivia, Paulo vai escrever, por exemplo, lá no capítulo 11, em 1 Coríntios, que é o texto bem conhecido da ceia, no versículo 23 para frente, mas um pouco antes, Paulo está trabalhando um contexto, porque tem gente que usa véu hoje pensando que o véu traz a santidade, mas na verdade, as prostitutas cultuais, elas viviam com a cabeça rapada naquela época, elas viviam sem cabelo nenhum. E quando então essas mulheres se convertiam, a orientação de Paulo era para que elas usassem o véu, para que não houvesse então um tratamento discriminatório para essas mulheres que estavam chegando para a fé. E aí tem gente que traz até os dias de hoje pensando que a santidade estava naquilo, e na verdade era para cobrir um problema cultural vivido na época naquela cidade.
E não eram todas as cidades que tinham a mesma prática. Muitas vezes um contexto que era muito específico de um local, de uma igreja, não acontecia necessariamente no outro. Claro que alguns comportamentos pecaminosos são comuns a qualquer lugar onde o diabo está lá atuando para levar as pessoas a uma prática que vá contra a vontade de Deus, mas nem todo lugar vive o mesmo contexto. Vou dar um exemplo: nem toda cidade tem problemas tão sérios com Mamon quanto outras. Aqui, por exemplo, Paulínia vive dois desafios grandes: Mamon e a política. É um problema seríssimo que essa cidade tem. Você vai às vezes para uma cidade aqui pertinho do lado, não é igual. Podem ter outros problemas, mas aqui a gente já conhece a realidade. Mamon por quê? Porque quanto mais as pessoas ganham, mais elas são instadas a gastar, e praticamente as pessoas vivem endividadas aqui. Não estou dizendo que é toda a população, mas uma boa parte da população, principalmente quem tem cargos de salários mais elevados. Você pensa, essa pessoa tem uma vida estabilizada, e na verdade ela sempre está vendendo o almoço para pagar a janta, porque ela está sempre com 5 ou 6 empréstimos consignados, ela está sempre endividada e ela está sempre vivendo de aparência, porque esse é um problema cultural da nossa cidade. A não ser que eu viva em outro lugar já fazem quase 11 anos e eu não sei, mas é o que eu percebo conversando com as pessoas no dia a dia. Até quem não é da igreja sempre reclamam da mesma coisa. Outro problema, política. Parece que as pessoas, elas viram outros seres quando chega período eleitoral. Ou eu estou falando alguma besteira? Não, é assim. Tem gente que muda até a cabeça. Aí a gente vai dizer assim: mas esse tipo de coisa não acontece em todo lugar? Depende. Você vai para uma cidade onde a renda per capita é mais baixa, talvez esse assunto não é tão relevante quanto o outro, mas talvez os problemas naquela cidade vão ser outros que precisam ser enfrentados. O fato é que aonde Deus nos inseriu, a realidade, o contexto onde nós estamos inseridos, nós precisamos compreender para não permitir que certas condutas continuem perpetuando dentro do nosso comportamento, do nosso coração. E Paulo estava trabalhando exatamente esse aspecto. Haviam problemas graves que precisavam ser combatidos dentro de Corinto. E na igreja de Corinto era a igreja que mais tinha dons, e era a igreja que mais tinha problemas. Na mesma proporção dos dons, e se você olhar os dons espirituais, aonde eles estão melhores descritos é na carta de Paulo aos Coríntios. Ao mesmo ponto que aonde você vê Paulo enfrentando problemas gravíssimos de promiscuidade e pecado dentro da igreja, você vai ver em todas as 13 cartas que ele escreve, a de Coríntios é a que mais ganha com relação a situações fáticas, citando quase que pelo nome as pessoas que estavam vivendo situações que precisavam ser combatidas fortemente. Ou seja, Corinto não era uma cidade fácil, era um grande desafio, mas era um lugar onde o evangelho estava sendo pregado, tinham pessoas se convertendo, e era necessário sim que essas pessoas tivessem uma conduta de vida de acordo com aquilo que Deus esperava. No significado teológico, no grego, no original, a palavra kaine tissis, nova criatura, significa uma nova criação. Não é como um corte de cabelo que é feito ali mais ou menos e depois tem que arrumar de novo. Não é um corte de cabelo espiritual, é Deus fazendo do crente o que ele tinha feito no Gênesis. Ele trouxe luz no caos. Quando alguém se converte, ser uma nova criatura significa dizer que nós estamos sendo, como Pedro vai dizer, texto que a Andréia ministrou no domingo passado, ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ser nova criatura na perspectiva divina é nascermos de novo, termos uma nova condição espiritual, e que por essa condição então, a partir dela, nós temos que viver. No versículo anterior, no versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer que antes ele conhecia a pessoa sob o ponto de vista humano,
segundo a carne. Ele diz assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Paulo estava dizendo que agora a nova criação, ela muda a maneira como nós enxergamos a Deus, a nós e ao nosso próximo. Quando você tem um novo nascimento, você não tem mais a mesma visão sobre o próprio Deus, sobre você mesmo ou sobre as pessoas, como você tinha antes. Eu dou um exemplo. Antes de eu me converter, eu sempre dizia para todo mundo que crente era um bando de fanático tonto e que o povo ia lá dar dinheiro para o pastor. Eu dizia isso aos meus 18 anos de idade. Eu tinha essa concepção sobre crente. Eu não sei como é que você pensava antes de se converter. Eu não nasci no contexto de igreja. Muitos nasceram, né? Alguns dizem, nasceu na igreja? Não, foi no hospital, mas logo foi apresentado e começou a congregar, né? Mas o fato é que eu não tinha essa concepção de crente. Para mim, crente era tudo fanático, bitolado, e pastor era ladrão. E depois de alguns anos, tudo que a gente joga para o alto, a gente cospe, né? Normalmente cai perto da gente, ou senão na nossa própria testa. Isso não está na Bíblia, é um ditado popular. Não torne isso uma verdade bíblica para você, mas o fato é que talvez daquilo que a gente mais acusa ou fala, depois acaba sendo um pouco da nossa realidade. O apóstolo Paulo foi um pouco diferente. Ele de perseguidor se tornou perseguido. Ele de perseguidor de cristãos e que mandava prender os discípulos de Jesus, se tornou alguém agora que era apedrejado e preso por causa do evangelho. Perceba, muitas vezes Deus vai usar dos contextos e das realidades que a gente viveu no passado, mas não para agora a gente continuar vivendo como a gente pensava. Agora em Cristo nós temos uma nova mentalidade, nós somos uma nova criatura, então nós somos capazes de enxergar o próprio Deus, as pessoas à nossa volta e nós mesmos com as lentes que Deus nos dá, com a capacidade que Deus nos dá de enxergar pela palavra de Deus a realidade das pessoas. Então agora nós vamos pensar um pouquinho, e o tema da mensagem dessa manhã é novo para sempre. Não é novo de novo, uma vez por mês, novo para sempre. O que significa a nova vida na perspectiva desse texto? E aí nós vamos ver que nós precisamos ter algumas coisas para entendermos o que significa ser nova criatura. E aqui eu estou fazendo essa colocação de propósito. Por quê? Porque eu sempre digo para os irmãos, a questão não é o que você tem, é quem você é. Só que você vai perceber na perspectiva desse texto aqui e do contexto, nós vamos trabalhar outros textos aqui correlatos, que precisamos sim ter algumas coisas, mas o que nós precisamos ter aqui não tem a ver com o que o mundo diz que você tem que ter, mas sim com o que a Bíblia diz que nós precisamos ter para de fato sermos nova criatura. Em primeiro lugar, precisamos ter um posicionamento de fé para mudança de vida. Alguém diz assim: pastor, a maioria aqui, todo mundo já conheceu Jesus, a gente já conhece a palavra de Deus. O que é isso? A gente diz assim: olha, o sujeito vai para a igreja. A pessoa vai para a igreja, ela começa a congregar, ela começa a ouvir a palavra de Deus, e aí ela gosta da igreja, ela gosta de onde ela está, e está tudo bem. Eu não estou dizendo que você tem que vir aqui se sentir mal, ser maltratado, para daí então ser um lugar bom para você congregar. Não é disso que eu estou falando. Mas você nunca deve estar na casa de Deus na perspectiva de que você quer ir lá porque lá você se sente bem. Na casa de Deus você vai ouvir a palavra de Deus. Essa palavra ela vai confrontar o teu coração, ela vai te incomodar primeiro para você ficar bem depois. Então você não vai se sentir bem, você vai ficar bem com a maneira como Deus vai tratar o seu coração pela palavra de Deus. O Espírito Santo vai ministrar para mim e para você, vai te mostrar o que está de errado no meu coração e no seu, e a partir daí nós vamos então nos tornar melhores
porque o Espírito Santo trabalhou no meu coração e no seu. Então, a partir de então, nós crescemos, nós amadurecemos naquele assunto. E por que eu digo que você e eu temos que ter um posicionamento de fé para mudar de vida? Porque não basta você ter um sentimento de mudança, porque sentimento de mudança a gente costuma ter toda semana. Vou te dar um exemplo. Quem aqui fala, a partir da semana que vem eu vou pegar firme na dieta, a partir de segunda-feira eu vou me comprometer e eu vou para a academia, a partir de tal dia eu vou cuidar da minha saúde, eu vou fazer uma caminhada? E tem pessoas que tomam um posicionamento e de fato fazem. Quantas vezes nós prometemos para nós mesmos que nós teríamos uma conduta diferente e no dia seguinte a gente não fez absolutamente nada? A gente faz isso. Tá, tudo bem, pode ser que vocês não façam, eu faço, para facilitar. Talvez você não quer sentir essa culpa, mas muitas vezes nós fazemos dessa forma, nós agimos dessa forma. Não, aquelas orações de ano novo, né? Senhor, a partir do próximo ano eu vou fazer isso, isso e isso. E quando você olha, pena que a maioria não guarda a lista, porque se guardasse a lista, ia constatar que muitas decisões não foram concretizadas. Muitas resoluções foram de boca para fora, foram de sentimento, de momento. Esse posicionamento de fé, na minha perspectiva, é diferente. Por quê? Porque você, para ser novo para sempre, eu vou dizer uma frase bem legal para você se sentir super bem agora: você tem que morrer. Porque posicionamento de fé em Cristo nada mais é do que se tornar um mártir, uma testemunha. Você tem que estar disposto a doar sua própria vida pelo evangelho que você decidiu crer. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele é bem conhecido esse texto. E Paulo vai dizer: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo diz que a sua fé tem a ver com a sua morte para a sua novidade de vida em Cristo. Não dá para o cristão dizer que quer viver uma nova vida se ele não está disposto a sepultar tudo que já passou no seu contexto anterior de vida. O cristão tem que morrer. Para você ser nova criatura, você tem que estar disposto a morrer para você mesmo. E talvez esse seja um dos grandes desafios para que de fato as pessoas mudem radicalmente de vida. Aqui em Gálatas, Paulo está combatendo o legalismo. Pessoas que achavam que a mudança vinha por cumprir regramentos externos. Qual que era a briga de Paulo? Era com os judaizantes aqui, os cristãos que ficavam judaizando todo mundo. Você tem que converter, mas aí você tem que circuncidar. E Paulo vai dizer: ó Gálatas insensatos, quem fez vocês voltarem atrás em tudo que eu ensinei para vocês? Como é que vocês voltaram tão rápido para trás? Como é que vocês regrediram tão rápido? E é interessante porque quando Paulo diz Cristo vive em mim, significa dizer, em outras palavras, Cristo agora tem o governo absoluto da minha vida. É Ele quem dirige todas as coisas, não sou mais eu. Jesus assume o controle da vida daquele que morre para si mesmo. É como decidir mudar de motorista e estar posicionado a nunca mais querer pegar no volante. Vou dar um exemplo bobo aqui. Minha filha falou para mim outro dia isso. Ela falou: pai, é diferente a gente dirigir e ter outra pessoa dirigindo, né? Quando a gente está do lado, a gente tenta pisar no freio assim. Ninguém nunca fez isso, né? Assim, ai meu Deus, e parece que a pessoa está dirigindo lá e o cara está pisando aqui, ó, e não tem freio do outro lado. Aí a minha filha brincou, ela falou: pai, será que não dava para contratar aquelas peças, alugar e colocar às vezes do lado? Porque parece que a gente tem vontade de pisar no freio quando o outro está dirigindo. Só que a gente tenta fazer isso todo dia com Jesus. Toda hora a gente está tentando assumir o volante de novo.
Só que se você decidiu morrer para você mesmo, não pode ter mais volante no teu carro, porque você tem que confiar que até sem volante Jesus é capaz de conduzir você da melhor forma possível. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 10, eu não sei se deu tempo, eu mandei uma versão atualizada, mas se não tiver, beleza, tá aí, deu tempo. Paulo vai dizer o seguinte: levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Perceba o seguinte, para a igreja de Corinto, Paulo está dizendo: vocês têm que morrer. Se vocês não morrerem, não vai adiantar nada. Não adianta ir na igreja sem decidir morrer para a sua velha vida. Por quê? Porque você vai viver uma vida de ilusão. Você vai viver uma vida de frustração, inclusive, porque você vai viver sempre tentando manter o controle das questões da sua vida, ouvindo todo o tempo que você tem que entregar a tua vida para Jesus e tem que deixar Ele tomar conta de tudo. Você vai viver uma luta constante dentro da tua mente. Se não houver uma postura clara de deixar Jesus assumir o controle total da sua vida, não há um posicionamento de fé para a mudança. Muitas vezes vai haver um controle parcial, dizer assim: Jesus, hoje eu estou sentindo que o Senhor pode tomar conta, só que amanhã a gente quer empurrar Jesus para fora do carro e quer sentar no lado do motorista de novo. Tem vezes que a gente não quer nem falar para Jesus trocar de lugar, a gente quer chutar Jesus para fora. Pastor, imagina que absurdo, quem teria coragem de fazer isso com Jesus? Eu digo para você, tem muita gente que faz isso o tempo todo. Quantas vezes você e eu já não fizemos isso? Eu tenho certeza que pelo menos uma vez depois da sua conversão, você já chutou Jesus para fora do teu carro. Toda vez que você decidiu seguir o teu próprio coração e não a vontade de Deus, você educadamente ou mal educadamente colocou Jesus para fora do seu carro. A decisão em crer está totalmente ligada ao fato de que nós não podemos manifestar a fé em Cristo sem nenhum tipo de mudança concreta. Ou seja, em primeiro lugar, morra para poder viver a novidade de vida com Cristo. Segundo, para ser novo para sempre, nós precisamos ter um coração verdadeiramente transformado pelo arrependimento. E aqui é uma coisa importante, que até o pessoal que fica discutindo linha teológica fica tirando sarra de um para o outro, porque o pessoal fala assim: o pessoal é bobo lá que acredita que o crente perde a salvação, e aí para defender esse ponto de vista vai dizer: então toda hora, perdi a salvação, não perdi e tal. Isso aí é um espantalho, é uma bobeira. Primeiro, a gente não perde uma coisa que não é nossa. A salvação, ela é de Deus, ela é um presente de Deus, ele não é nosso. Agora, a Bíblia vai nos mostrar vários casos que, de forma muito obstinada, a pessoa abandonou a fé, a pessoa se desviou dos caminhos do Senhor. E quem se afasta, quem tem a prática de apostatar da fé, essa pessoa não é salva. Porque a Bíblia vai dizer que alguns no fim dos tempos apostatariam da fé. Então eu não tenho como garantir que essa pessoa é salva. Pelo contrário, se alguém nega a fé, essa pessoa, ela retrocedeu. E o autor aos Hebreus vai dizer que nós não podemos ser como aqueles que retrocedem, porque Deus não se agrada daquele que retrocede. Então aqui tem um ponto claro, aonde eu quero chegar com isso. Não quero doutrinar você acerca de ponto de vista teológico. Eu quero dizer para você simplesmente: não viva com medo de circunstâncias. Alguém assistiu uma vez o Fenômeno Lázaro? Era um filme que passou, que mostravam pessoas que tiveram experiências de pós-morte, experiências com Deus mesmo, elas contavam. Aí um tinha brigado com alguém em casa e aí morreu, e aí Jesus na hora falou: mas eu estou te dando uma chance. E isso aí, gente, é experiência, eu não posso dizer que isso aconteceu não, a pessoa está falando, se é verdade ou não, não sei. Mas aí a pessoa voltou desesperada porque ela não tinha se desculpado com a família. Gente, olha, vamos lá, calma. E aqui a gente tem que botar a bola no chão. Se qualquer coisa errada que eu faça, claro,
Existe uma diferença de você viver na prática uma prática contumaz de um pecado e você nunca o abandonou, nunca se arrependeu e você continua praticando. E existe a diferença de você estar bem e de repente aconteceu um negócio lá e você pecou e errou. Se eu disser que a pessoa ali, ela foi lá e xingou alguém no trânsito, ela pecou, soltou um palavrãozão lá e xingou o cara no trânsito, e aí depois ela bateu o carro e morre. Não, essa pessoa está condenada ao inferno porque ela xingou aquela pessoa e naquele momento ela perdeu a salvação. Gente boa, calma. Pensar assim é desconstruir, diminuir demais o que Jesus fez na cruz por nós. Calma, não é disso que se trata. Agora a pessoa pega, ela conheceu a Cristo e ela fala: eu não quero mais andar com Cristo, eu não quero, eu decido que eu não quero mais isso. E se essa pessoa morre, ela vai morrer na condição da qual ela professou a sua conduta de vida. Ela não quer seguir a Cristo. Existe uma diferença grande. Porque senão, meu irmão, todo mundo aqui vai para o inferno. Por quê? Porque não tem ninguém que não peque algum momento da vida, que não pensa uma coisa errada, que não fala uma coisa errada, que não faz uma coisa errada. O ponto da vida do cristão é: aquilo gerou no meu coração a necessidade de arrependimento ou não? Se a mente está cauterizada, irmão, o cara está longe faz tempo, e aí é outro assunto. Agora, se você fez algo errado e bateu na sua consciência, o Espírito Santo veio e falou: ó, você errou, você precisa se arrepender, aí fique em paz, meu irmão, porque você ainda está ouvindo a voz de Deus, no sentido de que você precisa se arrepender e mudar de vida. Então, enquanto você pode, se arrependa. O que não dá é para você viver brincando com o pecado. Ah, eu vou administrando porque está tudo bem, Jesus me ama e Ele está contente comigo. Não, porque o coração verdadeiramente transformado pelo arrependimento é aquele que entende a sua condição e diz: eu não quero continuar nela. E principalmente quem já teve um encontro com Cristo precisa ter essa consciência ainda mais. Por quê? Porque a partir do momento que eu conheci a verdade, como é que eu vivo me escravizando de novo por coisas que eu fui liberto? E Paulo vai trabalhar sobre isso. Ele disse: olha, o que é maior, é o pecado ou é a graça? Não, a graça ela superabundou o pecado. Aí alguém vai dizer: então vamos continuar pecando porque está tudo bem. Ele diz: não, pelo contrário. Agora nós temos uma consciência diferente. Então eu não posso, porque a graça é maravilhosa, ela está acima do pecado, então eu vou continuar pecando deliberadamente porque a graça é maior. Não é isso que Paulo ensina. A Bíblia vai nos trazer uma outra conduta. Agora que eu conheço a graça, eu tenho que me afastar da prática pecaminosa. E esse processo nós chamamos de santidade. Porque sem santidade, o que diz o autor aos Hebreus? Ninguém verá o Senhor. E é importante que a gente entenda isso. Sem santidade não tem como ver Deus. Não há como ter comunhão com Deus sem uma vida de separação do pecado, separando o teu coração para as coisas de Deus. Esse processo de santificação ele tem que acontecer de uma forma clara na nossa vida. E aí o texto de Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. O apóstolo Pedro tinha pregado o seu sermão, e aí diz: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Qual é o caminho para qualquer pessoa que tem um encontro com Jesus? É o arrependimento. A gente ensina isso na classe de batismo. O que é a conversão? É a soma do arrependimento e da fé que vai produzir a conversão, a mudança do coração de alguém, a consciência de que eu tenho que viver em novidade de vida. Essa palavra comovido aqui no texto, no original significa perfurado no coração, ou seja, tomou uma facada e doeu, assim como foi um dia comigo e com você. Quando você teve o seu encontro com Jesus, eu tenho certeza que você não foi guiado por uma emoção, mas de um extremo e profundo sentimento claro de arrependimento, porque você se viu um pecador que necessitava de restauração
queria mudar de vida e creu que Jesus Cristo fez isso na cruz do Calvário por mim e por você. Essa experiência é que produz de fato o arrependimento, a metanoia, a mudança de comportamento, a mudança de mente. Se não ocorre uma mudança de mentalidade, a gente vai viver só aplacando a nossa consciência. Eu tenho medo do inferno, então eu vou na igreja. Eu tenho medo de andar longe de Deus, então eu vou para a igreja. Não, você deve ser igreja de Cristo, porque Jesus um dia transformou o seu coração, te livrou das garras de Satanás. Você era escravo do pecado e agora você não é mais. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e por isso você congrega, por isso você testemunha do amor de Deus, por isso você serve a Cristo. Não porque você tem medo de Deus ou do inferno, mas porque você conheceu o verdadeiro amor de Deus. O apóstolo João diz que Ele nos amou primeiro. Nós conhecemos esse amor, e a partir desse amor nós podemos então experimentar uma vida de santidade e que agrada ao coração do nosso Deus. O batismo aqui e o dom do Espírito aqui simbolizam, demonstram na verdade uma marca evidente de que aquelas pessoas estavam tendo uma experiência de transformação com Jesus. Por que hoje cada vez menos nós temos uma geração de pessoas convertidas? Porque não é possível uma pessoa ter uma experiência de arrependimento, de conversão, num ambiente de entretenimento. Não é possível. Só é possível ter uma experiência de arrependimento e conversão quando você sente essa pontada no seu coração, demonstrando para você e para mim que nós somos pecadores miseráveis e que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Sem arrependimento não há possibilidade de salvação para ninguém. Ou seja, se a palavra de Deus não penetrar no mais profundo do meu coração, como diz Hebreus, chegando até juntas e medulas, no mais profundo do nosso ser, nós não somos capazes de entender esse processo e viver esse processo de arrependimento. Paulo vai dizer aos Gálatas no capítulo 6, versículo 17: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, eu sou uma nova criatura, eu não vivo por regras. Não é a circuncisão que vale alguma coisa para mim, não é o judaísmo que é alguma coisa. Cristo é tudo e está em todos. Paulo tinha uma visão muito clara da vida de Jesus nele. E essas marcas que ele diz que ele trazia no corpo, eram sim os açoites, eram sim os apedrejamentos, eram sim as prisões, mas principalmente, a maior marca que Paulo trazia no seu corpo, era a marca de um coração que foi transformado na estrada a caminho de Damasco. Porque tudo que a gente vive a partir da nossa fé, tem a ver com os propósitos de Deus para nós, e se Ele quer nos usar para nos colocar diante de autoridades, como Ele fez com Paulo, sendo perseguido, assim Deus vai fazer. Mas de nada isso valeria, se Paulo não tivesse tido o seu coração marcado por Cristo. A verdadeira circuncisão do nosso coração não é aquela que o judeu faz, não é aquela que vem da velha aliança, mas é a verdadeira circuncisão do coração, que mostra que uma pessoa foi tocada, transformada, e agora essa pessoa vive por Cristo. Não estamos falando aqui de um ato religioso, a gente fala de um coração transformado. E um coração verdadeiramente transformado só é pelo arrependimento genuíno. Se eu e você não nos arrependemos dos nossos pecados, nós não temos condição de experimentar essa transformação. Terceiro, ser novo para sempre significa ter uma decisão diária de deixar a velha vida para trás. Eu falei outro dia, uma coisa que o crente nunca pode desaprender é de dar coice. E calma, eu vou explicar isso para você não tornar mais prático e violento para ninguém.
coice aqui não é físico, ele é espiritual. Todo dia você tem que estar com o teu pé bem treinado para dar um coice na tua velha criatura que tenta se levantar, no teu velho comportamento que tenta voltar aonde ele já foi sepultado. Você tem que todo dia chutar para trás e não deixar voltar. Paulo vai dizer aos Filipenses no capítulo 3, versículo 13 o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ou que ficam para trás. Essa aqui é uma atitude muito clara. Paulo escreve isso, meus irmãos, preso. Paulo era um fariseu dos fariseus, ele era o cara. Ele podia se orgulhar da sua tribo, ele podia se orgulhar da sua linhagem, da sua escola teológica aos pés de Gamaliel. Paulo era um cara extraordinário. E Paulo disse: para mim tudo isso é esterco, porque o que vale para mim é Cristo. Às vezes, não poucas vezes, a gente escuta pessoas se vangloriando daquilo que elas já foram e do que elas possuíam. E Paulo nos ensina que o que você foi e o que você tinha não vale absolutamente nada na perspectiva de novidade de vida que Jesus propôs para você. Paulo era o fariseu, Paulo era o cara que perseguia a igreja, Paulo era o cara que cumpria os mandamentos, era o cara zeloso pela lei. Paulo era o cara. Em Cristo, Paulo se tornou o menor dos apóstolos. Paulo se tornou perseguido, porque em Cristo nada do que somos, tínhamos, tem alguma relevância se não for o próprio Cristo em nós e através de nós nos fazendo nova criatura. Com isso, meu irmão, não estou dizendo que algo de bom que você fazia no passado você não deva fazer mais. Eu não estou dizendo que você não pode pegar nenhuma experiência boa que você viveu no passado e não possa continuar aplicando. Não é disso que se trata. Mas normalmente a gente tem uma tendência de sentir saudade daquilo que foi, de ser saudoso daquilo que viveu. E eu vou dizer, você já viu muito crente saudosista? Já ouviu? Pessoa falando: muitos anos atrás eu trabalhei muito na igreja, há não sei quantos anos atrás eu preguei muito o evangelho para as pessoas. Você sabe o que isso revela? Só uma mudança de contexto, mas não de comportamento. Eu já vivo tantos anos nesse contexto de igreja que agora eu só consigo me lembrar o que eu vivi da igreja. Mas muito provavelmente, antes de eu ter esse saudosismo pelas coisas do serviço cristão, muito provavelmente eu tinha saudade daquilo que eu vivi na minha velha vida. Porque quem vive de passado só é capaz de ficar lembrando dos passados que viveu e não tem a capacidade de olhar para frente. E Paulo nos diz exatamente ao contrário. Ele diz que a gente tem que se esquecer das coisas que ficaram para trás. E é interessante porque qual que é o perigo de olhar para trás? Aí eu coloquei aqui: assim como o cabelo cresce de novo se não for cortado, os velhos hábitos tendem a reaparecer. Esquecer o que fica para trás exige esforço diário. Você tem que estar disposto a chutar a tua velha vida todos os dias, porque um dia que você deixar de chutar ela e ela achar lugar para levantar, ela começa a te fazer lembrar de coisas que você deveria ter se esquecido. Lucas capítulo 9, versículo 62. Você sabia que esses dois textos estão conectados? E por uma razão muito clara. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você continua olhando para a sua velha vida, você não é capaz de olhar para a nova Jerusalém que te foi prometida. Se você continua olhando para o teu passado, você não está com o coração disposto, disponível, posicionado a manter os teus olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da tua fé. Olhar só para Jesus tem a ver
com a prática, com a didática que Deus usa para nos ensinar de que a gente tem que olhar só para Ele para parar de olhar para trás. Em último lugar, para ser novo para sempre, nós temos que ter um alvo que transcende essa vida. Outro dia eu brinquei com a igreja aqui, eu falei, perguntei para vocês, quem quer ir para o céu? E aí a maioria levantou a mão. Eu acredito que se você está na igreja, está ouvindo a palavra de Deus, você quer ir para o céu. Mas aí a gente faz aquela pergunta, pode ser agora? Tipo, agora. Acabou, você não vai voltar mais para casa. A maioria das pessoas não vai querer que seja agora. Aí tem até um pessoal que brinca, que fala, sim, mas um pouco mais tarde. Sim, eu quero ir para o céu, mas deixa eu fazer algumas coisas antes. E o grande perigo de ansiar o céu só que não, é porque eu falo, eu quero ir para o céu, mas antes deixa eu conquistar tal coisa que eu quero. Antes, deixa eu fazer tal projeto que eu quero fazer tanto na minha vida. Antes, deixa eu casar, ou eu comprar minha casa, ou eu ter a profissão tal. Ou seja, você percebe que às vezes, tá, tudo bem, ninguém nunca pensou assim, só eu. Eu sei que eu sou uma pessoa terrível. Vocês não são assim como eu. Mas vamos dizer que só eu penso assim. Olha como eu sou egoísta. Significa que eu estou dizendo, Jesus, espera para voltar, para buscar o teu povo, a tua igreja, até eu conquistar todos os meus sonhos pessoais. Vocês percebem como eu sou egoísta? Eu sei que vocês não são assim. Eu sei que a maior parte das vezes que eu venho pregar aqui, é um espelho que está aqui na minha frente, eu estou falando para mim mesmo, porque eu sei que 90% das coisas que eu falo, não acontece com vocês, é só comigo que acontece. Mas vocês percebem como eu fui egoísta pedindo isso para Jesus? Jesus, espera só um pouco para vir me buscar, até eu ter tudo o que eu quero. Mas aí vamos pensar de um outro jeito? O que o texto vai dizer lá em Filipenses, no resto do versículo 13 e no 14 agora. Filipenses 3, 13 e 14. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí a gente pensa num prêmio. Não é aquele carro velhinho, prêmio lá, que alguns já tiveram aqui. Estou falando de algo que a gente nunca vai ser capaz de imaginar de tão bom que é. De um prêmio, de uma coroa, que com todo o esforço que eu fizesse na minha vida, e se eu tivesse toda a fortuna do Bill Gates, do Elon Musk e de mais alguns milionários ou bilionários aí do planeta, eu nunca conseguiria ter. Dinheiro compra quase tudo, é verdade. Você com R$1 milhão na conta hoje, fosse ali no shopping Dom Pedro, dava para fazer um estrago bom ou não? Dava para deixar um monte de lojista feliz, um monte de vendedor que ia aumentar a comissão do mês. Você ia comprar muita coisa. Mas eu quero dizer para você, você podia comprar o shopping inteiro. Tudo que você comprar lá, não é uma vírgula, um grão do que a coroa que Jesus vai colocar na tua cabeça e na minha quando a gente chegar lá. Nenhum esforço teu e meu consegue alcançar 0,000000001% do que o que Jesus prometeu dar para mim e para você quando a gente chegar no último dia. Ou seja, não seja egoísta como eu. Não peça para Jesus esperar por conta dos teus sonhos pessoais, por conta do que você quer tanto para a tua vida, porque na verdade, o que Ele tem para nós na eternidade, transcende, sei lá em que número na matemática, eu nunca fui muito bom nessa parte, mas vai transcender a enésima vez, sei lá, a tudo que você pensou em ter aqui nessa vida, na eternidade vai ser a realidade para mim e para você. Não pense que nada nesse mundo vai ser igual ou se compara de alguma forma à experiência que eu e você vamos ter na eternidade, porque nada nessa vida se compara de fato ao que Jesus prometeu para mim e para você.
Paulo, ele usa a metáfora de um atleta aqui correndo no estádio grego, e o corredor, ele não olha para os lados e nem para trás. O que ele faz? Ele inclina o corpo para frente e corre até chegar na linha final. Por quê? Porque ele só ganha o prêmio se ele chegar. Não adianta correr se não chegar. Não ganha o prêmio, na perspectiva de Paulo aqui, quem chegar em segundo ou terceiro ou quarto ou quinto ou décimo colocado. O grande prêmio era só do primeiro. Só que olha que interessante, na cruz Jesus torna todos nós primeiros, herdeiros agora de um tesouro que não perece. Jesus faz de mim e de você agora dignos, não pelo nosso próprio mérito, mas pelo seu sangue que foi derramado na cruz. Ele nos torna dignos de um tesouro que não se corrompe, que ladrões não roubam. Nós vamos ser recebedores de uma recompensa pela qual nós nunca fizemos nada para receber. No mundo, tem até aquela música, né? No mundo busquei, mas não preencheu-me. Tudo que a gente corre atrás nessa vida, a gente corre atrás de tanta coisa. A gente vai chegar na eternidade e a gente vai receber uma coroa pela qual quem pagou o preço por ela, quem se esforçou, quem correu, foi Jesus. Não é pelos meus méritos ou pelos teus que nós alcançamos essa coroa, mas é pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz por mim e por você. O alvo aqui que Paulo está falando não é com os bens do mundo. O prêmio é a soberana vocação que ele fala. Paulo se refere a algo que transcende a uma conquista material. E com isso, meu irmão, eu não estou dizendo que você não possa ter uma casa legal, você não possa ter um carro bom, não tem nada a ver com isso. Você pode ter, contanto que isso não seja um problema que atrapalhe a sua caminhada com Deus. Se todo e qualquer bem tomar prioridade no teu coração, ele não vem de Deus, ele vem do diabo. Agora, toda coisa boa que vem para as tuas mãos porque você serve ao Senhor, porque você é fiel a Ele, porque você o busca de todo o coração, é um presente de Deus para a tua vida, não tem problema nenhum. Contanto que você faça de todo o presente que Ele te dá um instrumento de bênção para abençoar as pessoas que estão à sua volta. A nova criatura hoje, ela vive com os olhos na eternidade, ou seja, olhar para o alvo te torna resiliente aos obstáculos que você tem ainda na tua jornada nessa terra. Continuar olhando para frente faz você lutar mesmo com toda a dificuldade que é imposta para você nessa vida. Tem alguém aqui com problemas para resolver essa semana, tirando eu? Tem alguns aqui? Puxa vida, eu pensei que vocês não tinham problemas. Mas já que vocês têm alguns, grandes ou pequenos, eu vou dizer para você, se você só olhar para o problema essa semana, você vai desanimar fácil. Se você continuar olhando para o alvo, você vai continuar tendo problema para o resto da tua vida. Olha que palavra desmotivadora eu estou te dando. Você vai ter dor, doença, problema financeiro, desafio, luta, até o teu último dia de vida. Agora pensa num negócio. O teu grande treinador, o autor e consumador da tua fé, está dizendo para você assim: falta só mais um pouco. Corre mais um pouco. Você está chegando. E a questão não é quem vai chegar em primeiro. A questão é que no final, o grande pódio, a grande ceia, é para todos os vencedores. Paulo diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nada pode me separar do amor de Deus e nem você. Se você continuar correndo, os problemas vão continuar existindo, mas Jesus vai estar sustentando eu e você em todos os tempos. Todos os dias até a consumação dos séculos, Ele vai continuar nos sustentando. Ser novo para sempre significa olhar para o autor e consumador da tua fé e continuar perseverando até o fim. Concluo.
Antes tem um texto aqui, 1 Coríntios 9, 24, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Aqui ele está fazendo essa comparação que eu já disse antes, para concluir para você dizendo o seguinte: ser novo para sempre significa ter vivido já a melhor experiência de fé e transformação da sua vida. Significa que Jesus passou a ser de fato o Senhor do seu coração, que Ele é quem conduzirá todos os teus passos para que você viva uma vida extraordinária nessa terra. E a vida extraordinária não tem a ver com os bens, tem a ver com as experiências. Jesus está querendo que eu e você vivamos experiências novas com Ele, para que essas experiências nos tornem mais maduros na fé, nos tornem mais resistentes, nos tornem mais firmes nas nossas convicções daquilo que a palavra de Deus nos ensina, revelando o reino dele no nosso coração, o amor dele, para que no final das contas, e aí eu coloco aqui, no barbeiro, no cabeleireiro, na manicure, você sai novo de novo, mas logo precisa voltar. Com Cristo, a transformação não é temporária, ela não faz uma manutenção externa, ela vai fazer uma revolução interna dentro do meu coração e do teu coração. E quem está em Cristo é novo para sempre. Você só não é novo por enquanto, você é novo até o fim. Eu quero orar com você, para a gente poder celebrar o momento da ceia do Senhor. E enquanto, depois da leitura bíblica,